Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua cheia quando João Pereira decidiu que ia buscar as vacas que tinham se afastado demais do pasto. O homem trabalhava naquela fazenda há mais de 20 anos. Conhecia cada palmo daquele chão como conhecia as rugas da própria mão. Mas naquela noite, alguma coisa no ar estava diferente. O vento soprava de um jeito esquisito, fazendo as folhas das árvores farfalharem num sussurro que parecia querer dizer alguma coisa. João pegou a lanterna velha, daquelas de pilha grande, e saiu porta fora. A mulher dele, Dona Maria, pediu para ele não ir. Disse que tinha sonhado com coisa ruim, mas homem da roça não dá muita bola para essas coisas. Ele riu, deu um beijo na testa dela e seguiu caminhando pela estrada de terra que levava até o curral velho, lá nos fundos da propriedade. O curral velho era um lugar que ninguém mais usava fazia uns 5 anos. Diziam por ali que o antigo dono da fazenda, seu Anacleto, tinha morrido justamente naquele lugar, de um jeito bem estranho. Encontraram o corpo dele todo retorcido, com os olhos arregalados, como se tivesse visto alguma coisa terrível antes de morrer. Os médicos falaram que foi o coração, mas o povo da redondeza sempre desconfiou que tinha sido outra coisa. João caminhava devagar, iluminando o caminho com a lanterna. O barulho dos seus passos na terra seca era o único som que quebrava o silêncio da noite. Até os grilos pareciam ter se calado. Isso era estranho, muito estranho. Em noite de lua cheia, os bichos da mata costumam fazer uma barulheira danada, mas naquela noite tudo estava quieto demais. Quando chegou perto do curral velho, João percebeu que as vacas estavam todas amontoadas num canto do pasto, longe do curral, como se tivessem medo de se aproximar. Isso não era normal. Gado não tem costume de ficar assim, todo apertado num canto só. Ele assobiou, tentando chamá-las, mas os animais nem se mexeram. Só ficaram ali, parados, com os olhos brilhando na escuridão. Foi quando João ouviu o barulho. Era um som baixo, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão. Vinha de dentro do curral velho. Ele parou. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Por um momento, pensou em voltar para casa, mas a curiosidade foi mais forte. Afinal, podia ser algum animal ferido, ou até mesmo um ladrão tentando roubar as ferramentas velhas que ainda estavam guardadas lá dentro. João se aproximou devagar, apontando a lanterna para frente. A porta do curral estava entreaberta, balançando de leve com o vento. O rangido das dobradiças enferrujadas cortava o silêncio da noite de um jeito que fazia a pele arrepiar. Ele empurrou a porta com cuidado e entrou. O cheiro lá dentro era horrível, um misto de mofo, terra velha e alguma coisa podre que ele não conseguia identificar. A lanterna iluminou os cantos escuros do curral, mostrando as vigas de madeira carcomidas pelo tempo, as cordas velhas penduradas nas paredes, os restos de ferramentas enferrujadas jogadas pelo chão. E foi então que ele viu. No fundo do curral, meio escondido nas sombras, tinha alguma coisa. Parecia uma pessoa agachada, mas a posição era estranha, toda torta, como se os ossos não tivessem nas juntas certas. João sentiu o coração disparar no peito. "Tem alguém aí?" Ele chamou, tentando manter a voz firme. A coisa não respondeu, mas começou a se mexer. Era um movimento lento, esquisito, como se cada parte do corpo se movesse separada das outras. João deu um passo para trás, mas não conseguiu tirar os olhos daquela figura. A luz da lanterna tremeu na sua mão. A criatura começou a se levantar, e João viu que era alta, muito alta, mais alta do que qualquer pessoa que ele já tinha visto. Os braços eram compridos demais, chegavam quase até o chão. A cabeça ficava inclinada de um jeito impossível, como se o pescoço tivesse quebrado. E os olhos, meu Deus, os olhos eram 2 bolas brancas que brilhavam na escuridão.
sem pupila, sem nada, só aquele branco morto que parecia sugar a luz da lanterna. João quis gritar, quis correr, mas o corpo não obedecia. Era como se as pernas tivessem virado pedra. A criatura deu um passo em direção a ele e o som que fez foi exatamente aquele barulho de arrasto que ele tinha ouvido antes. Os pés dela não levantavam do chão, só deslizavam, deixando um rastro escuro na terra. Sai daqui! João conseguiu sussurrar, mas a voz saiu tão fraca que ele mesmo mal ouviu. A criatura inclinou a cabeça para o outro lado, fazendo um barulho de ossos estalando. E então abriu a boca. A boca abriu mais do que deveria ser possível, descendo até o meio do peito, mostrando fileiras e fileiras de dentes podres. De dentro daquela boca saiu um som que não era bem uma voz, mas parecia o vento passando por dentro de um túnel, fazendo ecos que se misturavam e formavam palavras. Ficar, a coisa sussurrou. Ficar comigo. Foi como se aquele sussurro quebrasse o feitiço que tinha prendido João no lugar. Ele se virou e disparou para fora do curral, correndo como nunca tinha corrido na vida. Atrás dele, ouvia o som daquele arrasto ficando cada vez mais rápido, mais próximo. A criatura estava vindo atrás dele. João corria pela estrada de terra, tropeçando nas pedras, arranhando os braços nos galhos das árvores. A lanterna tinha caído lá no curral, e agora a única luz era a da lua, que parecia mais fraca do que antes. Ele não olhava para trás, não precisava, conseguia sentir a presença daquela coisa logo atrás. Podia ouvir a respiração pesada, sentir o cheiro de terra e morte que vinha dela. Quando finalmente chegou em casa, João bateu na porta com desespero. Dona Maria abriu rapidinho, viu o estado do marido, todo sujo de terra, com os olhos arregalados de pavor. Ela o puxou para dentro e trancou a porta, empurrando a cômoda pesada para bloquear a entrada. Eu falei para você não ir, ela repetia enquanto João tentava recuperar o fôlego. Os dois ficaram ali, abraçados no meio da sala, ouvindo, e então ouviram o som. Aquele arrasto conhecido vindo do lado de fora da casa. A coisa tinha seguido João até ali. Eles ouviram o som circular a casa devagar, como se estivesse estudando, procurando uma forma de entrar. Dona Maria correu até o quarto e voltou com o terço da avó dela. Começou a rezar em voz baixa, enquanto João pegava a espingarda velha que ficava guardada atrás da porta. Ele sabia que a arma não ia adiantar nada contra aquilo, mas ter alguma coisa na mão fazia ele se sentir um pouco menos indefeso. O arrasto parou na porta da frente. Ficou tudo quieto por um momento que pareceu durar uma eternidade. E então começaram as batidas. Eram batidas lentas, pesadas, que faziam a porta toda tremer. A cômoda que bloqueava a entrada começou a se mexer, deslizando para o lado como se não pesasse nada. "Abri!" veio aquela voz de dentro do túnel. "Deixa eu entrar!" Dona Maria rezava mais alto agora, e João apontava a espingarda para a porta, mesmo sabendo que era inútil. As batidas ficaram mais fortes, mais insistentes. A porta começou a rachar. A madeira velha não ia aguentar muito tempo. Foi quando o galo cantou. Era quase amanhecer, e o canto do galo cortou a noite como uma faca. As batidas pararam de repente. O silêncio voltou. João e Maria ficaram ali, parados, sem coragem de se mexer, esperando. Quando a primeira luz do sol começou a entrar pelas frestas das janelas, João finalmente teve coragem de afastar a cômoda e abrir a porta. Do lado de fora não tinha nada, só a estrada de terra vazia. Mas quando olhou para o chão, viu as marcas. Eram rastros estranhos, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada até ali. E no meio dos rastros, impressas na terra, tinha marcas que pareciam pegadas, mas não eram de nenhum animal conhecido. Eram grandes demais, com dedos longos demais, e só tinham 3 dedos em cada pé.
João nunca mais voltou perto do curral velho. Na verdade, ele e Dona Maria venderam a parte da terra onde ficava aquele lugar amaldiçoado e nunca mais falaram sobre o que aconteceu naquela noite. Mas o povo da região começou a contar histórias. Diziam que nas noites de lua cheia dava para ouvir sons estranhos vindo do curral velho. Uns juravam que viram uma figura alta e esquisita andando por ali. Outros falavam que seus cachorros se recusavam a passar perto daquele lugar, que ficavam ganindo e puxando a coleira para ir embora. O tempo passou e o curral velho foi se desfazendo sozinho. A natureza foi tomando conta, as plantas foram crescendo por cima da madeira podre, até que um dia não sobrou quase nada daquela construção. Mas mesmo assim, o povo continuou evitando aquele pedaço de terra. Diziam que a coisa ainda estava lá, esperando, sempre esperando alguém passar perto. Teve um dia que apareceu um comprador interessado naquele terreno. Era um homem da cidade, todo cheio de planos. Queria construir umas casas ali. O corretor de imóveis tentou avisar, contou as histórias que o povo contava, mas o homem só riu. Disse que não acreditava em superstição de gente do interior. Ele chegou a começar a obra. Trouxe uns peões da cidade mesmo que não conheciam as histórias. No primeiro dia de trabalho, eles começaram a limpar o terreno onde ficava o curral velho. Cortaram o mato, arrancaram as tábuas velhas que ainda restavam, começaram a cavar os alicerces. Foi quando acharam a coisa. Estava enterrada bem embaixo de onde ficava o centro do curral. Era uma caixa de madeira velha, toda carcomida. Quando abriram, encontraram ossos. Mas não eram ossos normais. Eram ossos grandes demais, tortos, de um jeito que não combinava com nenhum animal conhecido. E no fundo da caixa tinha uns papéis velhos, tão frágeis que quase desmanchavam quando tocavam neles. Um dos peões que sabia ler conseguiu decifrar algumas palavras. Era o diário do antigo dono da fazenda, seu Anacleto. Ele falava sobre uma coisa que ele tinha achado na mata, anos atrás. Uma criatura que parecia gente, mas não era. Ele tinha conseguido prender a coisa de algum jeito, usando correntes e rezas antigas que a avó dele tinha ensinado. Manteve ela presa no curral por anos, sem contar para ninguém. Mas o diário terminava de forma abrupta, no meio de uma frase. A última entrada falava sobre como as correntes tinham começado a enferrujar, como a criatura estava ficando mais forte. E então, nada mais. Foi quando seu Anacleto tinha sido encontrado morto. O homem da cidade mandou queimar a caixa e os ossos. Disse que era só lixo velho, que as histórias eram bobagem. Mas naquela mesma noite, os peões ouviram os barulhos. Aquele arrasto conhecido, circulando o acampamento improvisado onde eles dormiam. De manhã, um dos peões tinha sumido. Encontraram só as roupas dele jogadas no meio do mato e aquelas pegadas estranhas de 3 dedos ao redor. Os outros peões foram embora naquele mesmo dia, se recusaram a voltar nem que pagassem dobrado. O homem da cidade tentou contratar outra turma, mas ninguém da região quis aceitar o serviço. Ele acabou desistindo do projeto e vendeu o terreno por uma ninharia. Hoje em dia, aquele lugar continua abandonado. O mato tomou conta de tudo de novo, escondendo os buracos que tinham começado a cavar, cobrindo as marcas da tentativa de construção. Mas se você passar por ali numa noite de lua cheia e tiver a coragem de parar e prestar atenção, vai ouvir. É um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pela terra. E se olhar com atenção para o meio do mato, pode ser que veja 2 pontos brancos brilhando na escuridão, te observando, sempre observando. Os mais velhos da região aconselham a não parar naquela estrada depois que escurece. Dizem que a coisa fica esperando nas sombras, procurando alguém que se atreva a se aproximar. Porque ela está com fome, sempre com fome, e faz muito tempo desde que ela comeu pela última vez.
João Pereira nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele envelheceu rápido. O cabelo ficou todo branco em questão de meses. Ele não gosta de falar sobre o que viu, mas às vezes, quando está sozinho, ele olha para o horizonte em direção ao curral velho e faz o sinal da cruz. Dona Maria diz que ele tem pesadelos até hoje, que acorda no meio da noite, gritando, dizendo que a coisa está vindo, que ela vai pegá-lo. Teve um pesquisador que veio da universidade, querendo estudar os relatos sobre o curral velho. Ele ficou alguns dias na região, entrevistando o povo, anotando tudo num caderninho. Disse que ia fazer uma visita ao local para tirar umas fotos, fazer umas medições. O povo tentou dissuadir ele, mas o rapaz era teimoso. Disse que ciência não tinha medo de superstição. Ele foi para o curral velho durante o dia, levando todo tipo de equipamento. Câmeras, gravadores, medidores de não sei o quê. Ficou lá a tarde toda. Quando começou a escurecer, o povo esperava que ele voltasse, mas ele não apareceu. Mandaram um grupo procurar ele na manhã seguinte. Encontraram os equipamentos dele espalhados pelo chão, alguns quebrados, como se tivessem sido jogados com força. As câmeras estavam todas danificadas, os gravadores destruídos, mas acharam um gravador pequeno que ainda funcionava. Estava escondido debaixo de umas folhas. Quando tocaram a gravação, ouviram a voz do pesquisador no começo, fazendo anotações normais sobre o local. E então, no final da gravação, dava para ouvir ele começar a ficar nervoso. A voz tremendo, dizendo que tinha visto alguma coisa se mexendo no mato. Depois, o som de passos correndo, a respiração ofegante e aquele som de arrasto ao fundo, ficando cada vez mais próximo. A gravação terminava com um grito e depois só silêncio. O pesquisador nunca foi encontrado. A família dele veio até a região, trouxe cachorros farejadores, fizeram buscas por semanas. Nada. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido do mapa. A única coisa que acharam, além dos equipamentos, foi uma pegada estranha na terra, com 3 dedos longos, bem no meio do lugar onde ficava o curral velho. Depois disso, a prefeitura colocou umas placas na estrada, avisando sobre a área de risco, proibindo a entrada. Mas as placas não duram muito. Alguma coisa sempre as arranca durante a noite, deixando só os postes de madeira no chão. Já tentaram cercar o lugar, mas as cercas também não duram. Acordam de manhã e está tudo destruído, as tábuas arrancadas e jogadas longe. O padre da cidade, Padre Sebastião, tentou benzer o lugar uma vez. Ele foi até lá com a água benta, o crucifixo, rezou todas as orações que conhecia. Dizem que ele conseguiu ficar lá uns 15 minutos antes de sair correndo, branco como um lençol. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele só balançou a cabeça e disse que aquilo ali não era coisa para padre resolver. Disse que era algo muito mais antigo e muito mais forte do que as rezas dele podiam combater. Padre Sebastião chegou a pesquisar nos arquivos antigos da igreja, procurando alguma referência sobre aquela terra. Ele descobriu que muito antes de virar fazenda, aquele lugar era considerado sagrado pelos índios que viviam na região. Mas não era um sagrado bom. Era um lugar de onde eles ficavam longe, um lugar que eles chamavam de a morada do que não dorme. Os índios tinham até rituais para apaziguar o que vivia ali, oferendas que deixavam na beira do território para a criatura não sair de lá. Quando os colonizadores chegaram, não respeitaram essas tradições. Invadiram a terra, construíram ali e foi quando os problemas começaram. Tinha registros de trabalhadores que sumiam, de sons estranhos durante a noite, de animais que apareciam mortos de formas inexplicáveis. Mas ninguém ligava esses eventos entre si até ser tarde demais. Seu Anacleto, quando comprou a fazenda, não sabia de nada disso. Ele era um homem prático, não dava ouvidos a histórias antigas. Até que um dia ele viu a criatura. Ela tinha saído da mata e estava rondando a casa dele.
Anacleto, em vez de fugir, decidiu que ia capturar aquela coisa. Ele era um homem orgulhoso, achava que podia dominar qualquer situação. De acordo com o diário dele, que os peões tinham achado, levou meses até ele conseguir prender a criatura. Ele usou armadilhas, correntes de ferro e rezas que tinha aprendido com um curandeiro velho que morava nos confins da região. Quando finalmente conseguiu, construiu o curral especialmente para manter a coisa presa ali. Reforçou as paredes com símbolos estranhos, enterrou objetos específicos nos cantos, fez tudo que o curandeiro tinha mandado. E funcionou por um tempo. A criatura ficou presa ali por anos, mas Anacleto cometeu um erro. Ele começou a relaxar, parou de fazer os rituais de manutenção que o curandeiro tinha ensinado. As correntes começaram a enferrujar, os símbolos nas paredes foram se apagando com o tempo. E a coisa foi ficando mais forte. No último dia de vida dele, Anacleto percebeu o erro. Ele escreveu no diário com a letra toda trêmula que tinha ido verificar a criatura e visto que as correntes estavam quase se partindo. Ele tentou reforçá-las, mas já era tarde. A última entrada do diário era só uma frase. Ela está livre, Deus tenha piedade da minha alma. Encontraram Anacleto no dia seguinte, dentro do curral. O corpo dele estava numa posição impossível, todo contorcido. Os médicos disseram que tinha sido um ataque cardíaco fulminante, mas quem viu o corpo de perto jurava que tinha marcas nele. Marcas de dedos longos demais, apertando, esmagando. Depois da morte de Anacleto, a família vendeu a fazenda rapidinho, sem olhar para trás. Os novos donos tentaram usar o curral, mas os animais se recusavam a entrar lá. Até boi, que é bicho sem muito juízo, ficava empacado na porta, mugindo de medo. Foi quando decidiram abandonar aquela parte da propriedade. E assim, os anos foram passando. Gerações inteiras cresceram, ouvindo as histórias sobre o curral velho. As crianças da região usavam aquelas histórias como desafio. Os mais corajosos diziam que iam até lá provar que não tinha nada demais. Alguns até chegavam perto durante o dia, mas nunca ninguém teve coragem de ficar depois que o sol se punha. Teve um grupo de adolescentes, uns 10 anos atrás, que resolveram passar a noite acampando perto do curral velho. Eram 5 garotos, todos achando que eram muito espertos, que as histórias eram só conversa fiada de gente velha. Eles levaram barracas, comida, até umas bebidas que tinham conseguido escondido dos pais. Montaram acampamento mais ou menos a uns 100 metros de onde ficava o curral. Fizeram fogueira, ficaram contando piada, rindo alto, fazendo barulho de propósito para provar que não tinham medo de nada. Quando escureceu de vez, eles começaram a contar histórias de terror, cada um tentando assustar o outro. Foi quando ouviram o barulho, aquele arrasto conhecido vindo da direção do curral. Os garotos pararam de falar, ficaram todos quietos, ouvindo. O som estava vindo na direção deles, devagar, mas constante. Um dos garotos, o mais velho, disse que devia ser só algum bicho, que não era nada demais. Mas a voz dele tremeu quando falou. O arrasto foi ficando mais próximo. Eles conseguiam ver, pela luz da fogueira, o mato se mexendo, como se alguma coisa grande tivesse passando ali. E então viram os olhos. Aquelas 2 bolas brancas, brilhando na escuridão, bem acima da altura que qualquer pessoa normal teria. Os 5 garotos saíram correndo dali sem olhar para trás, deixando tudo para trás. Barracas, mochilas, tudo ficou lá. Eles correram pela estrada de terra até chegar na cidade. E quando chegaram, estavam todos pálidos, tremendo, alguns até chorando. Não importava o quanto os pais brigassem, nenhum deles quis voltar para buscar as coisas que tinham deixado. No dia seguinte, alguns adultos foram até lá ver o que tinha acontecido. Encontraram o acampamento todo destruído. As barracas estavam rasgadas, as mochilas espalhadas, os sacos de dormir todo picotados. E no meio de tudo, impressas na terra ao redor da fogueira apagada,
Estavam aquelas pegadas de 3 dedos, dezenas delas, como se a criatura tivesse circulado o acampamento a noite toda. Um dos garotos, o Lucas, nunca mais foi o mesmo. Ele começou a ter crises de pânico. Não conseguia dormir de noite. Dizia que via aqueles olhos brancos na janela do quarto dele, que ouvia o som de arrasto do lado de fora da casa. Os pais dele tiveram que levar em psicólogo, dar remédio controlado. Hoje ele mora em outra cidade, bem longe daqui, mas dizem que ainda tem pesadelos. O povo da região aprendeu a conviver com aquilo. É como uma regra não escrita. Não se vai perto do curral velho depois que escurece. Simples assim. Quem segue essa regra, fica bem. Quem não segue, bem. Já viram o que acontece. Tem noites que o som do arrasto chega até a cidade. É raro, acontece só quando a lua está bem cheia e o vento sopra de uma certa direção. Nessas noites, as pessoas trancam as portas e janelas, acendem velas bentas, rezam suas orações e esperam o amanhecer. Porque todo mundo sabe que aquela coisa, seja lá o que for, ainda está lá, esperando, sempre esperando. Talvez esperando alguém suficientemente corajoso ou suficientemente tolo para se aproximar demais. Talvez esperando o dia em que vai poder sair daquele pedaço de terra maldito e percorrer livremente pela região. É por isso que o povo daqui ensina para os filhos, para os netos, para qualquer um que quiser ouvir. Se você passar pela estrada velha que leva ao curral, não pare. Não olhe muito tempo para o meio do mato. E se ouvir um som de arrasto, se ver 2 pontos brancos brilhando na escuridão, corra, corra e não olhe para trás. Porque se você olhar, pode ser que veja alguma coisa que vai fazer você nunca mais conseguir fechar os olhos em paz. E se um dia você acordar e ver marcas estranhas na terra perto da sua casa, 3 dedos longos impressos no chão, é melhor benzer o lugar o quanto antes. Porque significa que a coisa saiu da área dela, que ela está procurando. E uma vez que ela coloca os olhos em você, não tem reza, não tem fuga que funcione. Ela vai te seguir, devagar, mas sem parar, até conseguir o que quer. João Pereira sabe disso. Ele carrega aquele conhecimento como um peso que nunca vai embora. Às vezes ele acorda no meio da noite, suando frio, com a certeza de que ouviu aquele arrasto do lado de fora. Dona Maria acende todas as luzes da casa, reza até o sol nascer. E no dia seguinte, João verifica o terreiro todo, procurando marcas na terra. Até agora, graças a Deus, nunca encontrou nada. Mas ele sabe que é só questão de tempo, porque aquela coisa não esquece. Ela viu ele, olhou dentro dos olhos dele, sentiu o cheiro do medo dele. E uma hora ou outra, ela vai voltar para terminar o que começou naquela noite no curral velho. É assim que funciona por aqui. A gente aprende a viver com o medo. Aprende que tem coisas nesse mundo que a gente não entende, que a gente não pode controlar. E aprende, principalmente, a respeitar essas coisas. Porque desrespeito é o que traz a desgraça. Então fica o aviso. Se você um dia passar por essas bandas, se a estrada te levar perto daquele lugar esquecido, onde um dia existiu um curral, não pare, não investigue, não tente provar que é corajoso, apenas siga em frente, rápido, e agradeça quando deixar aquele lugar para trás. Porque o curral pode ter caído, as madeiras podem ter apodrecido, mas o que morava lá continua, sempre continuou, sempre vai continuar, esperando nas sombras, arrastando sua forma impossível pela terra maldita, procurando a próxima vítima que vai ter a infelicidade de cruzar seu caminho. Tem gente que diz que a criatura não é desse mundo, que ela veio de algum lugar muito antigo, de um tempo antes do tempo, quando as coisas eram diferentes. O curandeiro que ajudou seu Anacleto a aprender a coisa antes de morrer contou para algumas pessoas que aquela criatura era mais velha que as árvores, mais velha que as pedras. Disse que ela tinha visto civilizações inteiras nascerem e morrerem, e que ia continuar existindo muito depois que todos nós virássemos pó.
O curandeiro, que se chamava Zé das Ervas, era um homem respeitado na região. Ele conhecia rezas e benzimentos que vinham de muito longe, passados de geração em geração. Quando seu Anacleto foi procurá-lo, desesperado, contando sobre a criatura que tinha visto na mata, Zé das Ervas ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse que já sabia que aquela coisa estava por ali, que os sinais tinham aparecido nos sonhos dele fazia tempo. Zé das Ervas explicou que a criatura não matava por maldade, mas por necessidade. Ela precisava se alimentar de alguma coisa que ele chamava de essência vital, que seria aquilo que mantém uma pessoa viva, a força que faz o coração bater e os pulmões respirarem. Quando ela pegava alguém, sugava toda essa essência, deixando só um corpo vazio, uma casca sem nada dentro. Foi por isso que o corpo de seu Anacleto foi encontrado daquele jeito. Não tinha marcas visíveis de violência, mas qualquer um que olhasse para ele sabia que alguma coisa tinha sido tirada, arrancada de dentro. Os olhos dele estavam abertos, mas não refletiam nada, como se fossem feitos de vidro. A pele tinha uma cor esquisita, meio acinzentada, e estava fria demais, mais fria do que um corpo morto deveria ficar. Zé das Ervas morreu 2 anos depois de ajudar Anacleto a prender a criatura. Encontraram ele na casa dele, sentado na cadeira de balanço, com uma expressão de paz no rosto. Mas antes de morrer, ele tinha escrito umas coisas num caderno velho, e esse caderno passou de mão em mão até chegar no padre Sebastião, que guardou ele nos arquivos da igreja. No caderno, Zé das Ervas contava que tinha tentado se comunicar com a criatura, usando métodos antigos que ele tinha aprendido com o avô dele. E a criatura tinha respondido, de um jeito. Ela tinha mostrado para ele imagens, memórias de um tempo muito distante. Zé das Ervas viu cidades de pedra que não existiam mais, viu pessoas usando roupas estranhas, falando línguas que ele não conhecia, e viu a criatura lá, sempre observando das sombras, sempre esperando. A criatura tinha contado para Zé das Ervas que ela não escolheu ser o que era, que tinha sido assim desde sempre, condenada a existir na borda entre o mundo dos vivos e algum outro lugar. Ela sentia fome, uma fome constante que nunca passava, e a única coisa que aliviava era aquela essência vital que ela tirava das pessoas. Mas o mais perturbador que Zé das Ervas escreveu no caderno foi sobre o que a criatura fazia com as essências que roubava. Ela não só se alimentava delas, mas também as guardava de algum jeito, mantinha elas dentro dela. E às vezes, quando a lua estava cheia e as condições eram certas, dava para ouvir vozes vindo do lugar onde a criatura estava. Vozes sussurrando, implorando, chorando. Eram as vozes de todas as pessoas que ela tinha pego ao longo dos séculos, presas dentro dela para sempre. Quando João Pereira leu isso, anos depois, ele entendeu o que tinha ouvido naquela noite no Curral Velho. Não era só a voz da criatura que ele tinha escutado. Por baixo daquele sussurro arrastado, tinha outras vozes, muitas outras, todas falando junto, todas dizendo, fica comigo. Era um coro de almas perdidas, aprisionadas dentro daquela coisa horrível, forçadas a repetir suas palavras como eco. Essa descoberta fez João ter ainda mais pesadelos. Ele começou a imaginar seu Anacleto ali, preso dentro da criatura, consciente mas incapaz de fazer qualquer coisa, condenado a testemunhar todas as atrocidades que a coisa fazia. E ele imaginava o pesquisador da universidade e o peão que tinha sumido e todas as outras pessoas ao longo dos anos. Todos eles lá dentro gritando em silêncio. Dona Maria tentava confortar o marido, dizia que eram só histórias, que ele não devia ficar pensando naquilo. Mas ela mesma não acreditava nas próprias palavras. Ela também tinha lido o caderno de Zé das Ervas, também tinha visto as descrições detalhadas, os desenhos que o curandeiro tinha feito tentando representar a criatura. E os desenhos eram exatamente como João tinha descrito, aquela figura impossível,
alta demais, com braços que chegavam até o chão e aqueles olhos brancos vazios. O pior era que, segundo o caderno, não tinha como matar a criatura. Zé das Ervas tinha pesquisado, tinha tentado encontrar algum método, mas tudo que ele descobriu só confirmava que aquela coisa era indestrutível. Fogo não queimava ela, ferro não cortava, bala não furava. A única coisa que funcionava era prendê-la, e mesmo assim, ela eventualmente ficava forte o suficiente para quebrar qualquer prisão. Foi por isso que os índios antigos tinham criado aqueles rituais. Eles não tentavam destruir a criatura, só mantinham ela satisfeita o suficiente para não atacar. Deixavam oferendas na beira do território dela, animais pequenos no começo e às vezes até... Bem, o caderno não era claro sobre isso, mas dava a entender que em tempos muito ruins, quando a fome da criatura ficava grande demais, eles ofereciam algo maior. Quando os colonizadores chegaram e interromperam esses rituais, a criatura ficou faminta. E uma criatura faminta é uma criatura perigosa. Foi quando os ataques começaram, quando as pessoas começaram a sumir. Mas como os colonizadores não acreditavam nas histórias dos índios, eles não entendiam o que estava acontecendo. Atribuíam os sumiços a animais selvagens, a acidentes, a bandidos, nunca a verdade. E a verdade era que a criatura tinha acordado. Depois de anos recebendo oferendas regulares, mantendo-se satisfeita e quieta, ela de repente se viu sem nada. A fome voltou, mais forte do que nunca, e ela começou a caçar. O caderno de Zé das Ervas terminava com um aviso. Ele escrevia que a criatura nunca ia parar, nunca ia desistir, que ela ia continuar existindo até o fim dos tempos, sempre faminta, sempre procurando, e que o único jeito de sobreviver era manter distância, respeitar o território dela e nunca, jamais provocá-la. Mas o homem da cidade, que tinha tentado construir no terreno do Curral Velho, não sabia disso. Ele tinha queimado a caixa com os ossos e o diário de Anacleto, destruindo evidências importantes. E ao fazer isso, ele tinha feito algo pior. Tinha desrespeitado a criatura de uma forma que não dava para voltar atrás, porque aqueles ossos na caixa não eram só ossos quaisquer. Eram os restos da primeira vítima da criatura naquela região, alguém que ela tinha pego há muito tempo. Anacleto tinha descoberto aqueles ossos enterrados no local e, seguindo as instruções de Zé das Ervas, tinha construído o curral em cima deles. Era uma forma de prisão, usando os restos da própria vítima para manter a criatura presa. Quando o homem da cidade queimou aqueles ossos, ele quebrou o selo. E a criatura, que já estava ficando mais forte, ficou completamente livre. Foi por isso que o peão sumiu naquela noite. A criatura estava comemorando sua liberdade, se alimentando depois de tanto tempo contida. Desde então, os ataques ficaram mais frequentes. Não muito frequentes, a criatura ainda era cautelosa, mas de vez em quando alguém sumia. Geralmente era gente de fora, viajantes que não conheciam as histórias, que ignoravam os avisos. Mas às vezes era alguém da região mesmo, alguém que ficou descuidado, que achou que as regras não se aplicavam a ele. O último caso tinha acontecido faz uns 6 meses. Um caminhoneiro que estava passando pela região teve um problema no caminhão bem perto da estrada que levava ao Curral Velho. Era fim de tarde, o sol estava se pondo. O caminhoneiro, que era um homem sensato, decidiu que ia esperar até o dia seguinte para tentar consertar o caminhão. Ele trancou as portas da cabine e se acomodou para passar a noite. Mas no meio da noite, ele acordou com um barulho. Era aquele arrasto conhecido circulando o caminhão. O caminhoneiro acendeu as luzes, olhou pelos espelhos, mas não viu nada. Só aquele som, indo e vindo, cada vez mais próximo. Então viu, refletidos no espelho retrovisor, aqueles 2 pontos brancos brilhando na escuridão. O caminhoneiro rezou a noite toda. Não dormiu nem um minuto. Ficou ali, com todas as luzes acesas, rezando tudo o que sabia. Quando o sol nasceu, o som parou.
Ele saiu do caminhão, consertou o problema rapidinho e foi embora dali o mais rápido que conseguiu. Até hoje ele conta essa história, dizendo que nunca mais vai passar por aquela região, não importa o quanto paguem. Então, a criatura do curral velho continua lá, esperando, caçando, existindo. E o povo da região aprendeu a conviver com isso, aprendeu as regras não escritas que mantêm eles seguros. Não vá perto depois do anoitecer. Não ignore os sons estranhos. Não tente provar que é corajoso. E se você ver aqueles olhos brancos brilhando na escuridão, não fique parado. Não tente entender. Apenas corra. E quando a lua cheia ilumina aquele pedaço de chão esquecido, quando o vento sopra fazendo as árvores cantarem sua canção triste, é possível ouvir. Se você tiver coragem de parar e escutar, vai ouvir aquele sussurro vindo das profundezas da noite, vindo de dentro da criatura, ecoando as vozes de todos que ela pegou ao longo dos séculos. Ficar comigo. As vozes dizem se misturando num coro macabro. Ninguém vai embora. Ninguém escapa. Todos ficam comigo. Para sempre. Para sempre. E os olhos brancos brilham na mata, observando, esperando, famintos por companhia na sua eternidade solitária e maldita, observando você, se você for tolo o suficiente para estar lá, medindo, calculando, decidindo se vale a pena sair das sombras para te pegar, porque ela sempre está com fome. Sempre. A chuva tinha parado faz umas 3 horas, quando Osvaldo resolveu ir verificar as armadilhas que tinha colocado perto do rio. O sol já estava começando a descer, pintando o céu daquele laranja avermelhado que sempre vinha antes do anoitecer. Ele pegou o facão velho, amarrou as botas e saiu pelo caminho de terra que cortava a propriedade. Osvaldo morava naquela região fazia 42 anos, desde que nasceu. Conhecia cada árvore, cada pedra, cada curva do riacho que passava nos fundos da terra. Mas tinha um lugar que ele sempre evitou, um lugar que o pai dele tinha ensinado a não ir. Era o bambuzal velho, lá onde o rio fazia uma curva estranha e a água corria mais devagar, formando um remanso escuro. O bambuzal era diferente de qualquer outro lugar da região. Os bambus cresciam grossos e altos, tão juntos que mal dava para ver o céu quando você estava lá dentro. A luz não entrava direito. Mesmo no meio do dia ficava uma penumbra esquisita. E o ar era sempre úmido e pesado. Mas o pior eram os sons. Quando o vento passava pelos bambus ocos, eles faziam um barulho que não parecia natural, como se fossem vozes sussurrando coisas que você quase conseguia entender. O pai de Osvaldo, seu Tertuliano, sempre dizia que tinha alguma coisa morando no bambuzal, alguma coisa que não gostava de ser perturbada. Ele contava que, quando era jovem, um primo dele tinha entrado lá procurando uns porcos que tinham fugido. O rapaz nunca voltou. Acharam as roupas dele dias depois, rasgadas e sujas de lama, penduradas nos bambus como se fossem bandeiras. Mas do corpo, nada. Nem osso, nem cabelo. Nada. Osvaldo nunca tinha dado muita importância para essas histórias. Achava que eram exageros de gente antiga, jeito de assustar criança para não ir brincar perto do rio. Mas naquele fim de tarde, quando passou perto da entrada do bambuzal, alguma coisa fez ele parar. Tinha um cheiro no ar, um cheiro de terra molhada misturado com algo doce e enjoativo, como fruta podre. E o silêncio era estranho demais. Nem passarinho, nem grilo, nada. Só aquele sussurro dos bambus, mesmo sem vento. Foi quando ele viu as marcas. Na lama ainda mole da chuva tinha pegadas, mas não eram pegadas normais. Eram compridas, estreitas, e os dedos... tinha dedos demais. Osvaldo contou 6 dedos em cada pegada, todos finos e longos, com marcas de unhas ou garras afundadas na terra.
As pegadas vinham de dentro do bambuzal e seguiam em direção à mata fechada. O coração de Osvaldo começou a bater mais rápido. Ele olhou para o céu, viu que o sol já estava bem baixo. Não tinha muito tempo antes de escurecer. Ele pensou em voltar para casa, em esquecer as armadilhas, mas a curiosidade foi mais forte. Ele precisava saber o que tinha feito aquelas marcas. Seguiu as pegadas pela beirada da mata, mantendo distância do bambuzal. As marcas iam sempre na mesma direção, sem desviar, como se a coisa que as fez soubesse exatamente para onde estava indo. De vez em quando, Osvaldo via sinais de que alguma coisa tinha sido arrastada junto. Ramos quebrados, folhas amassadas, um rastro escuro na terra que ele preferiu não examinar de perto. As pegadas levaram ele até um lugar que ele não visitava fazia anos. Era uma clareira pequena, cercada de árvores velhas, onde tinha os restos de uma casa abandonada. A casa tinha pertencido a uma família que morou ali muito tempo atrás, antes mesmo do pai de Osvaldo nascer. Ninguém sabia direito o que tinha acontecido com aquela gente, só que um dia a casa ficou vazia e ninguém nunca mais quis morar lá. Osvaldo se aproximou devagar. As paredes da casa ainda estavam de pé, meio tortas, cobertas de musgo e trepadeiras. O teto tinha caído em vários lugares e a porta da frente pendia de uma dobradiça só, balançando de leve. As pegadas levavam direto para dentro da casa. Ele parou na frente da porta, o facão firme na mão. A luz do sol que restava mal chegava até ali, e lá dentro estava tudo escuro. Osvaldo acendeu o isqueiro, a chama pequena iluminando poucos metros à frente. Entrou devagar, pisando com cuidado nos tábuas podres do chão. O cheiro lá dentro era pior, muito pior. Aquele doce enjoativo misturado agora com algo metálico, como sangue velho. Osvaldo sentiu o estômago revirar, mas continuou. A luz do isqueiro mostrou os cantos da sala destruída, os móveis quebrados, cobertos de sujeira e teias de aranha. E então ele viu. No canto mais escuro, empilhados contra a parede, tinha ossos. Muitos ossos. Alguns ainda tinham restos de roupa grudados, outros estavam limpos, brancos como porcelana. Tinham ossos de todos os tamanhos, de adultos e crianças, todos amontoados sem ordem, como se tivessem sido jogados ali sem cuidado. Osvaldo deu um passo para trás, o isqueiro tremendo na mão, e foi quando ouviu o som. Vinha de dentro da casa, de algum lugar mais profundo. Era um barulho molhado, como se alguém tivesse mastigando alguma coisa carnuda. E junto com o barulho, uma respiração pesada, rouca, que fazia a garganta emitir um som de sopro. Ele virou para sair correndo, mas o pé dele atravessou uma tábua podre. Osvaldo caiu de joelhos, o isqueiro voou da mão dele e apagou. Ficou tudo escuro, e o barulho de mastigação parou. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer som. Osvaldo ficou congelado ali, de joelhos no chão sem conseguir se mexer. Ouvia só o próprio coração batendo forte demais, o sangue chiando nos ouvidos. E então, no meio daquela escuridão total, ele ouviu passos. Eram passos lentos, arrastados, vindo da parte de trás da casa. E junto com os passos, aquela respiração pesada, cada vez mais perto. Osvaldo conseguiu se levantar, puxou o pé que estava preso na tábua com tanta força que o sapato quase saiu. Ele correu para a porta, tropeçando nos escombros, batendo nos móveis velhos. Conseguiu chegar do lado de fora, justamente quando alguma coisa agarrou a parte de trás da camisa dele. Ele sentiu os dedos, finos e gelados, com unhas que arranharam as costas dele. Ele se jogou para frente, a camisa rasgou e Osvaldo caiu na terra molhada da clareira. Rolou e ficou de costas, olhando para a porta da casa. E viu a coisa saindo. Era alta, tinha que se curvar para passar pela porta. O corpo era magro demais, só osso e pele esticada, de uma cor cinza esverdeada que parecia brilhar de leve na pouca luz que restava. Os braços eram compridos, chegavam quase até os joelhos, e as mãos tinham 6 dedos cada.
exatamente como nas pegadas, todos finos e terminando em unhas pretas e curvas. A cabeça era pequena demais para o corpo, quase não tinha pescoço, e o rosto não tinha olhos. Onde deviam estar os olhos, só tinha pele lisa. Mas a boca era enorme, rasgada de orelha a orelha, cheia de dentes finos e afiados, e estava toda suja de uma coisa escura que escorria pelo queixo. A criatura virou a cabeça na direção de Osvaldo, mesmo sem olhos. Era como se ela sentisse onde ele estava por outro meio, talvez pelo cheiro, pelo som da respiração dele. E então ela abriu aquela boca impossível ainda mais e soltou um som. Era um guincho agudo, estridente, que fez Osvaldo sentir dor nos ouvidos. E misturado com o guincho, tinha algo que soava quase como palavras. Voltar, a coisa chiou. Voltar, não acabei. Osvaldo se levantou e correu. Correu mais rápido do que tinha corrido em toda a vida. Atrás dele ouvia os passos da criatura, aquele arrastar rápido sobre a terra, os galhos quebrando, as folhas sendo pisoteadas. Ela estava vindo atrás e estava rápida. Ele correu pela mata, pulando raízes, desviando de árvores, o coração parecendo que ia explodir no peito. A luz do dia tinha quase acabado. Tudo estava ficando escuro e ele mal conseguia ver para onde estava indo. Mas ele conhecia aquele caminho, tinha andado ali 1000 vezes. Seus pés achavam o jeito mesmo na escuridão. Osvaldo ouviu a criatura atrás dele, cada vez mais perto. Ele sentiu alguma coisa roçar no ombro dele, aqueles dedos finos tentando agarrar. Ele se jogou para o lado, bateu numa árvore, sentiu a dor explodir no ombro, mas continuou correndo. E de repente ele viu, à frente, entre as árvores, a luz alaranjada vinda da janela da casa dele. Ele estava perto, estava quase chegando. Osvaldo reuniu as últimas forças e disparou em direção àquela luz salvadora. Chegou no terreiro da casa aos tropeços, subiu os degraus da varanda de 2 em 2, bateu na porta com desespero. A mulher dele, Joana, abriu assustada e Osvaldo praticamente caiu para dentro. Ela viu o estado dele, todo sujo de lama, a camisa rasgada, os arranhões nas costas e começou a fazer perguntas. Mas Osvaldo só conseguiu apontar para a porta. Tranca! Tranca tudo! Ele ofegava. Ela vem vindo. Joana não perdeu tempo. Ela trancou a porta, correu para trancar todas as janelas, fechou as cortinas. Os 2 filhos deles, que estavam jantando na cozinha, vieram ver o que estava acontecendo. O mais velho, Marcelo, um rapaz de 17 anos, pegou a espingarda que ficava pendurada na parede. Pai, o que foi? O que está acontecendo? Ele perguntou. Osvaldo não conseguia falar direito ainda, só apontava para a porta. E foi quando todos ouviram. Era aquele arrastar conhecido vindo do terreiro. E junto com o arrastar, aquela respiração pesada, rouca, que fazia a garganta emitir um som de sopro. A família toda ficou parada no meio da sala, olhando para a porta. O som circulou a casa, devagar, como se a coisa estivesse estudando o lugar. Parou em cada janela e eles ouviam o barulho de unhas arranhando a madeira, testando, procurando uma forma de entrar. Joana começou a rezar em voz baixa. O filho mais novo, Pedrinho, de 12 anos, se agarrou na mãe, tremendo. Marcelo apontava a espingarda para a porta, os dedos brancos de tão apertados no gatilho. O arrastar parou na porta da frente. Ficou tudo quieto por um tempo que pareceu uma eternidade. E então começaram as batidas. Eram batidas fortes, que faziam a porta toda tremer na estrutura. A madeira gemia sob o impacto, e eles viram a trava começar a se soltar. Pai, eu atiro? Marcelo perguntou, a voz tremendo. Não atira, Osvaldo sussurrou. Isso só vai deixar ela mais brava. As batidas continuaram cada vez mais fortes, e então, entre as batidas, veio aquele guincho agudo, aquele som estridente que fazia doer os ouvidos. E as palavras, se é que podiam ser chamadas assim, distorcidas e arrastadas. Deixar entrar. A criatura chiou.
Deixa eu pegar. Só um de vocês. Vai embora. Osvaldo gritou, encontrando coragem, não sabia de onde. Vai embora, coisa ruim. Essa casa é protegida. O guincho que veio em resposta foi de raiva pura. As batidas ficaram mais violentas, mais desesperadas. A porta começou a rachar, a trava cedendo aos poucos. Marcelo ergueu a espingarda, pronto para atirar assim que aquela coisa conseguisse entrar. Mas então, como se alguém tivesse dado um sinal, tudo parou. As batidas cessaram. O guincho se calou. O único som era a respiração pesada da família, todos ainda congelados de medo. Osvaldo se aproximou da janela com cuidado, afastou a cortina só um pouquinho para olhar lá fora. O terreiro estava vazio. A luz da lua, que tinha começado a subir, iluminava a terra batida, mostrando as marcas das pegadas de 6 dedos por todo lado. Mas da criatura, nada. Ele soltou o ar que estava segurando. Sentiu as pernas ficarem moles. Joana o segurou antes que ele caísse. Levou ele para o sofá. Marcelo e Pedrinho continuaram vigiando, a espingarda ainda pronta. O que era aquilo, pai? Pedrinho perguntou, a voz ainda tremendo. Osvaldo balançou a cabeça. Ele não sabia como explicar. Como contar para o filho que aquelas histórias que o avô contava eram verdade? Que tinha alguma coisa morando no bambuzal, alguma coisa antiga e faminta que só saía quando escurecia? É a coisa do bambuzal, ele finalmente disse. Aquela que seu avô sempre falou. Eu achei que era história, mas é real. É tudo real. Joana trouxe água. Limpou os arranhões nas costas do marido. Eram 3 linhas paralelas, fundas, que ardiam muito. Ela passou álcool, fez curativo, mas não parou de rezar enquanto trabalhava. Aquela noite ninguém dormiu. Ficaram todos na sala, com todas as luzes acesas, revezando na vigia. De vez em quando, ouviam sons lá fora. O arrastar distante, o guincho abafado vindo da direção da mata. A coisa ainda estava por perto circulando, esperando. Só quando o galo cantou, anunciando o amanhecer, é que Osvaldo finalmente relaxou um pouco. Ele sabia que a criatura não andava de dia, que a luz do sol a fazia voltar para o bambuzal. Era uma das poucas coisas que seu tertuliano tinha contado sobre ela. Quando o sol nasceu completamente, Osvaldo saiu com cuidado para o terreiro. As marcas das pegadas estavam por todo lado, dezenas delas, mostrando como a criatura tinha circulado a casa a noite toda. E perto da porta tinha algo mais. Era um pedaço de pano sujo, velho, que ele reconheceu. Era da camisa dele o pedaço que tinha rasgado quando a criatura tentou agarrá-lo na casa abandonada. Osvaldo pegou o pano com nojo e foi até a fogueira que usavam para queimar lixo. Jogou o pano lá dentro e ateou o fogo. Enquanto via o tecido queimar, ele pensou em tudo que tinha visto. Os ossos na casa abandonada, todos aqueles ossos. Quantas pessoas aquela coisa tinha pego ao longo dos anos? Quantas vítimas estavam empilhadas naquele canto escuro? Ele lembrou do primo do pai dele, do rapaz que tinha entrado no bambuzal procurando os porcos e nunca voltou. Será que os ossos dele estavam lá? E quantas pessoas que tinham sumido ao longo das décadas, todas atribuídas a acidentes, a afogamentos no rio, a fugas para a cidade grande? Osvaldo decidiu naquele momento que precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar aquela coisa continuar matando. Tinha que avisar o povo, tinha que fazer alguma coisa para parar ela. Mas como? Como você mata alguma coisa que não tem olhos, que vive nas sombras, que é rápida e forte demais? Ele foi até a cidade no dia seguinte, procurou o padre da igreja. Padre Augusto era um homem jovem, tinha chegado na região fazia só uns 2 anos, mas era respeitado pelo povo. Osvaldo contou tudo para ele, mostrou os arranhões nas costas, descreveu a criatura, falou dos ossos na casa abandonada. O padre ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério.
Quando Osvaldo terminou, Padre Augusto ficou quieto por um longo tempo, pensando. Depois foi até a estante dele e pegou um livro velho, encadernado em couro marrom. Eu li sobre isso, ele disse, folheando o livro. Quando cheguei aqui, encontrei este livro nos arquivos da igreja. São registros dos padres que vieram antes de mim, anotações sobre a região, sobre o povo daqui, e tem uma parte... Aqui, olha. Ele mostrou uma página cheia de anotações à mão, a tinta já meio desbotada. Osvaldo se aproximou para ler. Era um relato de um padre que tinha servido na região muitos anos atrás, falando sobre uma criatura que morava perto do rio. O padre descrevia exatamente o que Osvaldo tinha visto. O corpo magro e alto, os 6 dedos nas mãos, a ausência de olhos, a boca cheia de dentes. O padre antigo escrevia que a criatura era conhecida pelos índios que viviam ali antes dos colonizadores chegarem. Eles chamavam ela de a que come nas sombras e tinham muito medo dela. Faziam rituais para mantê-la contente, deixavam oferendas perto do bambuzal. Enquanto os rituais eram feitos, a criatura ficava no território dela e não atacava. Mas quando os colonizadores chegaram, expulsaram os índios e pararam com os rituais. E a criatura, que tinha ficado acostumada com as oferendas, começou a sair do bambuzal para caçar por conta própria. Começou a pegar gente. O padre antigo tinha tentado benzer o bambuzal, tinha rezado missas, tinha jogado água benta. Nada funcionou. A criatura era mais antiga que qualquer religião, mais forte que qualquer reza. Ela existia desde antes de Cristo, desde antes dos deuses antigos. Era uma força primitiva, algo que vinha de um tempo quando o mundo era diferente. O padre antigo tinha escrito uma última nota antes de ir embora da região. Dizia que a única forma de lidar com a criatura era respeitá-la, não entrar no território dela, não provocá-la e, principalmente, não mexer nos lugares onde ela guardava as vítimas. Enquanto ela fosse deixada em paz, ela só atacava ocasionalmente, pegando algum animal ou algum viajante desavisado. Mas se alguém mexesse com ela, se alguém invadisse o espaço dela, a criatura ficava violenta e atacava sem parar, até saciar a raiva. Foi isso que você fez. Padre Augusto disse, olhando para Osvaldo. Você entrou na casa onde ela guarda os ossos. Você invadiu o território dela e agora ela vai te caçar até conseguir te pegar. Osvaldo sentiu o sangue gelar nas veias. Mas tem que ter um jeito, alguma coisa que eu possa fazer. O padre balançou a cabeça. Segundo o que está escrito aqui, só tem uma forma. Você precisa oferecer algo em troca, algo que satisfaça a fome dela o suficiente para ela te deixar em paz. O quê? O que eu ofereço? O padre antigo não especifica, mas pelos relatos, os índios ofereciam animais. Talvez isso funcione. Osvaldo voltou para casa pensando no que o padre tinha dito. Será que realmente ia funcionar? Será que ele conseguiria apaziguar aquela coisa com uma oferenda? Ele decidiu que tinha que tentar. Não podia viver o resto da vida com medo, olhando para trás toda vez que escurecia. Naquela tarde, ele pegou um carneiro do rebanho. Era um animal grande, gordo, saudável. Ele amarrou o carneiro com uma corda e caminhou em direção ao bambuzal. O sol ainda estava alto, ele tinha tempo antes de escurecer. Quando chegou perto da entrada do bambuzal, Osvaldo parou. O lugar parecia ainda mais sinistro de dia, os bambus altos bloqueando a luz, criando sombras profundas lá dentro. Ele amarrou o carneiro num tronco perto da entrada e recuou alguns passos. Eu trouxe isso para você, ele disse em voz alta, sentindo-se tolo, mas fazendo mesmo assim. É meu pedido de desculpa por ter entrado na casa. Por favor, aceita isso e me deixa em paz. O carneiro berrou assustado, puxando a corda. Osvaldo ficou ali mais alguns minutos, esperando algum sinal, mas nada aconteceu. Só o sussurro dos bambus, aquele som quase como vozes.
Ele finalmente deu as costas e voltou para casa, torcendo para que a oferenda fosse aceita. Quando voltou no dia seguinte para verificar, o carneiro tinha sumido. A corda estava cortada e na terra tinha aquelas pegadas de 6 dedos, circulando o lugar onde o animal tinha estado. Mas não tinha sangue, não tinha restos. Era como se o carneiro tivesse simplesmente desaparecido. Osvaldo esperou, tenso, para ver se a criatura ia voltar. Passou uma noite, depois 2, depois uma semana inteira. Nada. Nenhum som estranho, nenhuma pegada no terreiro, nenhum sinal da coisa. Parecia que a oferenda tinha funcionado. Ele começou a relaxar, a pensar que talvez tivesse resolvido o problema. A vida voltou ao normal. Ele cuidava da roça, das galinhas, do gado. Os meninos voltaram a brincar no terreiro. Joana parou de rezar tanto, tudo parecia bem. Mas então, 3 semanas depois, começaram os sons de novo. Era de madrugada quando Osvaldo acordou com aquele barulho conhecido. O arrastar no terreiro, a respiração pesada. Ele pulou da cama, acendeu todas as luzes. A família toda acordou, assustada. A criatura estava de volta. E dessa vez ela parecia mais insistente, mais agressiva. Ela arranhou as paredes, bateu nas janelas, guinchava alto, aquele som estridente que perfurava os ouvidos. Ficou ali até quase amanhecer, circulando a casa, tentando entrar. Osvaldo entendeu então. A oferenda tinha funcionado, mas só temporariamente. A criatura tinha aceitado o carneiro. Tinha ficado satisfeita por um tempo, mas agora a fome tinha voltado. E ela queria mais. Ela sempre ia querer mais. Ele começou a levar animais para o bambuzal regularmente. Toda semana, ele amarrava um carneiro ou uma cabra perto da entrada e ia embora. No dia seguinte, o animal sempre tinha sumido. E enquanto ele fazia as oferendas, a criatura não aparecia na casa dele, mas era um preço alto. O rebanho estava diminuindo e Osvaldo não tinha como explicar para as pessoas da região por que ele estava perdendo tantos animais. Alguns começaram a fazer perguntas, a desconfiar. Achavam que ele tinha alguma doença no rebanho e não estava contando. Marcelo, o filho mais velho, percebeu o que o pai estava fazendo. Uma noite, ele confrontou Osvaldo, exigindo saber a verdade. Osvaldo contou tudo, mostrou as pegadas, explicou sobre a criatura. No começo, Marcelo não acreditou, mas depois, quando viu as marcas com os próprios olhos, quando ouviu os sons durante a noite, ele entendeu. A gente não pode continuar assim, pai, Marcelo disse. A gente vai ficar sem rebanho, sem sustento. Tem que ter outro jeito. Não tem, Osvaldo respondeu cansado. Eu já perguntei para o padre, já li tudo que tinha para ler. A única forma é manter ela alimentada, ou então ir embora daqui. Então a gente vai embora. Osvaldo olhou para o filho, viu a determinação nos olhos dele. Talvez ele tivesse razão. Talvez fosse hora de deixar aquela terra, aquele lugar que tinha sido da família por gerações. Não valia a pena viver com medo, gastando tudo que tinham para alimentar um monstro. Eles conversaram com Joana e com Pedrinho. Foi difícil, teve muita discussão, muitas lágrimas. Aquela terra era tudo que eles conheciam. Era o lugar onde tinham nascido, onde os pais deles tinham nascido. Mas no final, concordaram. Iam vender a propriedade e se mudar para a cidade. Levou alguns meses para arranjar um comprador. A região era isolada, não tinha muita gente interessada, mas eventualmente apareceu um fazendeiro de outra área que queria expandir. Osvaldo tentou avisar ele sobre o bambuzal, sobre a criatura, mas o homem só riu. Disse que não acreditava em histórias de pescador que estava comprando a terra pelo preço bom e ponto final. Osvaldo tentou insistir, mas o fazendeiro não quis ouvir. Ele assinou os papéis, pegou o dinheiro e se mudou com a família para a cidade. Foi doloroso deixar tudo para trás, mas ao mesmo tempo foi um alívio. Finalmente iam poder dormir em paz, sem medo dos sons na noite.
Alguns meses depois, Osvaldo ouviu notícias sobre a propriedade antiga dele. O fazendeiro que tinha comprado tinha decidido limpar a área do bambuzal para plantar ali. Ele tinha levado uma equipe de trabalhadores com motosserras e tratores e tinham começado a cortar os bambus. No primeiro dia de trabalho, 2 trabalhadores sumiram. Encontraram as roupas deles no dia seguinte rasgadas e sujas, penduradas nos bambus que ainda restavam. O fazendeiro ficou furioso. Achou que os homens tinham fugido com o pagamento adiantado. Continuou o trabalho, trouxe mais gente. No segundo dia, mais 3 pessoas sumiram. Dessa vez, além das roupas, encontraram marcas, pegadas estranhas, com 6 dedos por toda a área e sangue, muito sangue na terra. O fazendeiro finalmente ficou com medo. Interrompeu o trabalho e foi embora dali, abandonando o projeto. A propriedade foi colocada à venda de novo, mas agora ninguém queria. A história tinha se espalhado e o povo da região já sabia. Aquela terra era amaldiçoada. Tinha alguma coisa morando ali, alguma coisa que não ia embora, que não podia ser morta ou expulsa. Hoje em dia, a antiga propriedade de Osvaldo está abandonada. A casa dele ainda está de pé, mas ninguém mora lá. O mato tomou conta do terreiro, as janelas estão quebradas, a porta pende aberta. E lá no fundo, perto do rio, o bambuzal continua crescendo. Os bambus ficam cada vez mais altos, mais grossos, se espalhando devagar pela terra. E nas noites de lua cheia, quando o vento sopra certo, dá para ouvir aquele guincho agudo, estridente, vindo de dentro do bambuzal. E junto com o guincho, o som de algo arrastando pelo chão, circulando, caçando. O povo da região aprendeu a lição que Osvaldo aprendeu. Eles não vão perto do bambuzal, não mexem naquela área, não tentam limpar ou construir ali. Deixam a criatura em paz, no território dela. E enquanto fazem isso, ela fica lá, só saindo ocasionalmente para pegar algum animal desavisado. Mas tem noites que ela sai, noites em que a fome fica grande demais, quando faz muito tempo desde a última vez que ela comeu direito. Nessas noites, ela vagueia pela região, procurando. E quem tiver o azar de cruzar com ela, quem tiver a má sorte de estar no lugar errado na hora errada, não volta para contar história. Osvaldo ainda tem pesadelos sobre aquela criatura. Mesmo morando na cidade, longe daquele lugar, ele acorda no meio da noite suando frio, achando que ouviu aquele guincho, aquele arrastar. Joana o acalma. Diz que foi só sonho, que eles estão seguros agora. Mas Osvaldo sabe a verdade. Aquela coisa ainda está lá, ainda está viva, ainda está caçando. E vai continuar assim para sempre, porque ela não pode morrer, não pode ser parada. Ela é mais antiga que qualquer coisa, vem de um tempo antes do tempo, e vai continuar existindo muito depois que todos eles virarem pó. É por isso que Osvaldo avisa qualquer um que pergunte. Se você for para aquela região, se a estrada te levar perto daquela propriedade abandonada, não pare, não entre. E principalmente, não vá perto do bambuzal. Porque se você for, se você ouvir aqueles sussurros entre os bambus, se você sentir aquele cheiro doce e enjoativo de fruta podre, é melhor correr, correr e não olhar para trás. Porque a coisa do bambuzal está sempre faminta. E ela não distingue entre animais e pessoas, entre jovens e velhos, entre culpados e inocentes. Para ela, somos todos apenas comida, apenas mais uma refeição para saciar aquela fome eterna que nunca, jamais vai acabar. E quando a lua cheia ilumina o bambuzal, quando os bambus ocos cantam sua canção fantasmagórica no vento, é possível ouvir. Se você tiver coragem de escutar, vai ouvir aquele guincho ecoando pela noite, chamando, procurando, sempre procurando a próxima vítima. E se você ver as pegadas de 6 dedos na terra perto de onde você está, é melhor começar a rezar. Porque significa que ela saiu do bambuzal,
que ela está caçando. E uma vez que ela escolhe uma presa, ela não desiste. Ela vai perseguir, paciente e incansável, até conseguir o que quer, até conseguir você. A neblina da manhã ainda cobria a várzea quando Sebastião saiu de casa com a enxada no ombro. Era dia de plantar mandioca e ele queria aproveitar que a terra estava úmida da chuva da noite passada. O velho caminhava devagar, as botas afundando na lama. O cachorro dele, Trovão, seguindo alguns passos atrás. Sebastião morava sozinho fazia uns 3 anos, desde que a esposa tinha falecido. Os filhos tinham crescido e ido embora para a cidade, só voltavam de vez em quando para visitar. Ele não se importava muito com a solidão, tinha se acostumado. A roça, os bichos, a rotina do campo, tudo isso era companhia suficiente. A várzea ficava na parte mais baixa da propriedade, um pedaço de terra plano e fértil, onde tudo crescia bem. Era um lugar bonito, com árvores esparsas e o riacho passando de um lado. Mas tinha uma coisa estranha na várzea, uma coisa que sempre incomodou Sebastião, mesmo sem ele saber explicar direito o porquê. Era o espantalho. Ele estava lá desde antes de Sebastião comprar a terra, fazia uns 15 anos. O antigo dono tinha deixado ele plantado no meio da várzea, e quando Sebastião perguntou se devia tirar, o homem ficou pálido e disse que não, que o espantalho tinha que ficar exatamente onde estava. Não explicou o motivo, só fez Sebastião prometer que nunca ia mexer nele. E Sebastião tinha mantido a promessa. O espantalho continuava ali, no mesmo lugar, ano após ano. Era feito de jeito estranho, não como os espantalhos normais que a gente vê por aí. Tinha uns 2 metros de altura, montado com troncos de madeira escura que pareciam queimados. A roupa era velha, farrapos de tecido preto que balançavam com o vento. E a cabeça era um saco de pano costurado, mas a costura formava um desenho que parecia um rosto sorrindo, um sorriso largo demais, esticado demais, que dava arrepios. O pior é que o espantalho não parecia funcionar para espantar passarinho. Pelo contrário, os pássaros pousavam nele direto, corvos principalmente. Sebastião sempre via 3 ou 4 corvos empoleirados nos braços do espantalho, grasnando, como se estivessem conversando com ele. Era esquisito, mas Sebastião tentava não pensar muito nisso. Naquela manhã, quando chegou perto da várzea, Sebastião notou algo diferente. O espantalho estava virado para outra direção. Antes ele olhava para o norte, mas agora estava virado para o leste, na direção da casa de Sebastião. Ele parou, franzindo a testa. Será que o vento tinha virado ele? Mas o espantalho estava fincado firme no chão. Precisaria de muita força para mover aquela estrutura pesada. Trovão começou a rosnar. O cachorro parou a uns 10 metros do espantalho, o pelo eriçado, os dentes à mostra. Sebastião nunca tinha visto o Trovão com medo de nada. Mas ali estava ele, rosnando e recuando, se recusando a chegar mais perto. Que foi, menino? Sebastião chamou, mas o cachorro só continuou rosnando. Sebastião balançou a cabeça e continuou andando. Passou pelo espantalho, evitando olhar muito tempo para aquele rosto sorridente de pano. Começou a cavar os buracos para plantar a mandioca. O sol já começando a esquentar e queimar a neblina. Ele trabalhou por umas 2 horas, plantando fileira após fileira. De vez em quando sentia aquela sensação estranha, como se alguém estivesse olhando para ele. Ele se virava, mas só via o espantalho ali, parado, com aquele sorriso costurado. E os corvos, sempre os corvos pousados nele, observando. Foi quando Sebastião ouviu o barulho. Era como se alguém tivesse rindo, uma risada baixa e rouca que vinha de algum lugar próximo. Ele parou de cavar. Ficou escutando. A risada veio de novo e dessa vez Sebastião teve certeza. Vinha da direção do espantalho. Ele se virou devagar. O espantalho continuava no mesmo lugar, na mesma posição, mas tinha algo diferente. Os corvos tinham ido embora e o saco de pano que formava a cabeça parecia inchado,
como se tivesse algo dentro, algo se mexendo por baixo do tecido. "Quem está aí?" Sebastião chamou, a voz firme apesar do coração começar a bater mais rápido. "Se tem alguém se escondendo aí, é melhor aparecer." Ninguém respondeu, só aquele silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores. Sebastião deu alguns passos em direção ao espantalho, a enxada firme nas mãos, pronta para ser usada como arma se precisasse. E então o espantalho moveu a cabeça. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas Sebastião viu. A cabeça de pano virou na direção dele, lenta, e aquele sorriso costurado parecia ter ficado mais largo. Sebastião sentiu o sangue gelar. Isso não era possível. Espantalhos não se movem sozinhos. Ele ficou parado, sem saber o que fazer. E então ouviu a voz. Era baixa, arrastada, vinha de dentro do espantalho, de algum lugar dentro daquela estrutura de madeira e pano. "Sebastião, a voz sussurrou. "Sebastião, tá na hora." "Hora de quê?" ele perguntou, a voz tremendo agora. "Quem é você?" A cabeça do espantalho inclinou para o lado, como se estivesse pensando. E então os braços começaram a se mexer. Eram movimentos bruscos, desajeitados, como se a coisa dentro do espantalho tivesse aprendendo a controlar aquele corpo. Os braços de madeira se levantaram devagar, apontando para Sebastião. "Tá na hora de você vir," a voz disse. "Tá na hora de você ficar no meu lugar." Sebastião deu um passo para trás, depois outro. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Ele devia ter bebido cachaça demais na noite passada. Devia estar tendo alucinação por causa do sol quente. Mas no fundo, ele sabia que era real. Aquilo era real. O espantalho começou a se mover. Os pés de madeira não levantavam do chão, só deslizavam pela terra, deixando 2 sulcos profundos. Ele vinha em direção a Sebastião, devagar, mas constante, os braços ainda estendidos, aquele sorriso costurado parecendo cada vez maior. Sebastião se virou e correu. A enxada caiu da mão dele, mas ele nem ligou. Correu pela várzea, os pés escorregando na lama, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Atrás dele, ouvia o som do espantalho deslizando, acompanhado daquela risada rouca. Trovão apareceu do nada, latindo desesperado, correndo ao lado de Sebastião. Juntos, eles subiram a encosta que levava de volta para casa, sem olhar para trás, sem parar. Só quando chegaram no terreiro é que Sebastião teve coragem de virar a cabeça. O espantalho tinha parado na borda da várzea. Ele estava ali, parado, os braços ainda estendidos, a cabeça virada na direção de Sebastião. E mesmo de longe, Sebastião podia jurar que aquele sorriso costurado tinha ficado ainda mais largo. Sebastião trancou todas as portas e janelas da casa. Pegou a garrafa de cachaça e tomou um gole, tentando acalmar os nervos. Trovão estava deitado aos pés dele, ainda tremendo. Os dois ficaram ali, na sala, esperando, sem saber muito bem para quê. As horas passaram devagar. O sol atravessou o céu e começou a descer. Sebastião não teve coragem de sair da casa, de verificar a roça, de fazer qualquer coisa. Só ficou ali, sentado, bebendo cachaça e pensando. Ele lembrou das palavras do antigo dono da terra. Nunca mexa no espantalho, deixe ele onde está. Por que o homem tinha insistido tanto nisso? O que ele sabia que não tinha contado? Quando escureceu, Sebastião acendeu todas as lamparinas da casa. Não queria ficar no escuro, não naquela noite. Ele preparou um pouco de comida, mas não conseguiu comer. O estômago estava embrulhado, apertado de tanto medo. Foi quando ouviu a batida na porta. Eram batidas lentas, pesadas, que faziam a madeira gemer. Sebastião ficou congelado na cadeira. Trovão começou a latir, mas era um latido assustado, sem a coragem de sempre. "Sebastião", veio a voz de fora. "Abre a porta. Tá na hora de você vir." "Vai embora!" Sebastião gritou. "Deixa eu em paz."
A risada que veio em resposta era horrível, um som rouco e áspero que parecia raspar nas paredes. As batidas continuaram, mais fortes agora, mais insistentes. Sebastião viu a porta começar a tremer, as dobradiças rangendo. Ele correu para o quarto, pegou a espingarda velha que guardava embaixo da cama, voltou para a sala e apontou para a porta, os dedos suando no gatilho. Se aquela coisa entrasse, ele ia atirar. Ia atirar até acabar as balas, mas as batidas pararam. Ficou tudo quieto de repente. Sebastião esperou, a respiração presa, o dedo no gatilho. 1 minuto passou, depois 2. Nada. Ele se aproximou da janela com cuidado, afastou a cortina só um pouquinho. O terreiro estava vazio, iluminado pela luz da lua. Não tinha espantalho, não tinha nada. Só o silêncio da noite. Sebastião soltou o ar, sentiu as pernas ficarem moles. Talvez tivesse ido embora. Talvez tivesse desistido. Ele voltou para a cadeira, a espingarda ainda no colo, e ficou ali esperando o amanhecer. Devia ter cochilado em algum momento, porque quando abriu os olhos, o sol já estava nascendo. A luz entrava pelas frestas das janelas, iluminando a sala. Trovão continuava deitado aos pés dele, dormindo. Tudo parecia normal, tranquilo. Sebastião se levantou, esticou o corpo dolorido de ter dormido na cadeira. Ele foi até a janela e olhou lá fora. O terreiro estava como sempre, nada fora do lugar. Ele começou a pensar que talvez tivesse sido pesadelo, que talvez tivesse imaginado tudo, até que viu. No meio do terreiro, fincado na terra, tinha um pedaço de madeira. Era um dos braços do espantalho, quebrado, a roupa preta ainda pendurada nele. E ao redor da madeira, impressas na terra, tinha marcas. Não eram pegadas exatamente, mas pareciam sulcos, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Sebastião sentiu o medo voltar. Aquilo não tinha sido sonho. Tinha sido real. O espantalho tinha vindo até a casa dele durante a noite e tinha deixado um pedaço de si mesmo ali, como um aviso, como uma mensagem. Ele saiu da casa com cuidado, a espingarda na mão. Aproximou-se do braço quebrado do espantalho, examinando. A madeira estava rachada, como se tivesse sido partida com muita força, talvez contra a porta da casa, durante aquelas batidas violentas. Sebastião olhou na direção da várzea. Precisava saber se o espantalho ainda estava lá. Ou se tinha... Se tinha o quê? Saído? Ido embora? Ele não sabia nem como pensar sobre aquilo. Espantalhos não andam, não falam, não batem em portas, mas aquele tinha feito tudo isso. Com o trovão ao lado, ele caminhou devagar em direção à várzea. O cachorro estava hesitante, mas seguiu mesmo assim. Quando chegaram perto, Sebastião viu que o espantalho continuava lá, no mesmo lugar de sempre, mas estava diferente, estava torto, como se tivesse caído e sido colocado de volta no lugar. E faltava um braço, obviamente, o braço que estava no terreiro da casa. Sebastião ficou ali parado, olhando para aquela coisa. E então teve uma ideia. Se o espantalho queria que ele ficasse no lugar dele, talvez tivesse um motivo. Talvez tivesse algo prendendo aquela coisa ali, algo que ele precisava descobrir. Ele se aproximou com cuidado, a espingarda apontada. Chegou perto do espantalho e começou a examinar. A estrutura era feita de madeira velha, amarrada com arame enferrujado. A roupa estava apodrecendo, cheia de buracos. E a cabeça, aquele saco de pano com um sorriso costurado, estava meio solta, balançando de leve com o vento. Sebastião reuniu coragem e tocou o saco. O tecido estava frio, úmido. Ele puxou de leve e o saco saiu. E o que ele viu lá dentro fez ele cambalear para trás, a bile subindo na garganta. Dentro do saco tinha uma caveira. Uma caveira humana, velha, amarelada pelo tempo. E presa na caveira, com pregos enferrujados, tinha pedaços de papel. Eram papéis antigos, cobertos de símbolos estranhos, escritos com alguma coisa escura que parecia sangue. Sebastião entendeu naquele momento. O espantalho não era só um espantalho. Era uma prisão.
Alguma coisa, alguma força ou espírito tinha sido presa ali, usando aqueles símbolos, usando aquela caveira como âncora. E o que quer que fosse, queria sair, queria se libertar. E para isso, precisava de um substituto, precisava que alguém ficasse no lugar dele. Ele olhou para os papéis presos na caveira. Será que se ele tirasse aquilo, a coisa ficaria livre? Será que era isso que ela queria? Sebastião estendeu a mão, tocando um dos papéis, e naquele instante sentiu algo. Era como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo braço dele, uma sensação de frio intenso que subiu até o ombro. E ouviu a voz de novo, mas dessa vez não vinha de fora. Vinha de dentro da própria cabeça dele. Tirar os papéis, me libertar. Sebastião puxou a mão rapidinho, o coração disparado. Não ia fazer isso. Não ia libertar aquela coisa, fosse lá o que fosse. Tinha sido presa ali por um motivo e ele não ia ser responsável por soltá-la. Ele pegou o saco de pano e colocou de volta na caveira, cobrindo ela. Recuou alguns passos, ainda apontando a espingarda. O espantalho ficou ali, imóvel agora, só um monte de madeira e pano velho. Sebastião voltou para casa quase correndo. Assim que chegou, procurou o papel com o telefone do antigo dono da terra. Ele tinha guardado o contato, caso precisasse de alguma informação sobre a propriedade. Discou o número com dedos tremendo. Demorou, mas finalmente alguém atendeu. Era uma voz de mulher, mais jovem. Alô? Oi. Eu preciso falar com o seu Joanico, o que vendeu a terra para mim faz uns 15 anos. Teve um silêncio do outro lado. Depois a mulher falou, a voz mais baixa. O meu pai faleceu faz uns 2 anos, senhor. Sebastião sentiu o estômago afundar. Sinto muito. Eu não sabia. O senhor é o Sebastião? O que comprou a várzea? Sou sim, outro silêncio. Depois a mulher continuou. O meu pai falou de você antes de morrer. Disse que precisava te avisar de uma coisa, mas não deu tempo. Ele foi muito rápido, foi o coração. Avisar o quê? Sobre o espantalho. Ele disse que o espantalho não pode ser mexido, não pode ser tirado dali, porque tem uma coisa presa nele, uma coisa ruim. O meu bisavô que prendeu ela lá, muitos anos atrás, disse que enquanto o espantalho estiver de pé, a coisa fica presa. Mas se mexer, se tirar os papéis da caveira, ela sai. E o que acontece se ela sair? A mulher demorou para responder. Quando falou, a voz estava tremendo. O meu pai nunca explicou direito. Só disse que seria ruim, muito ruim. Que a coisa era perigosa, que tinha matado muita gente antes de ser presa. Por isso, o bisavô dele fez aquele espantalho, usando rezas antigas e sangue de galo preto, para prender ela ali para sempre. Sebastião agradeceu e desligou. Ficou sentado, processando a informação. Então era isso. O espantalho era uma prisão mágica, feita para conter algo perigoso. E a coisa presa ali estava tentando se libertar, estava tentando convencer Sebastião a tirar os papéis. Mas tinha um problema. O espantalho estava se deteriorando, a madeira estava apodrecendo, a roupa caindo aos pedaços, os arames enferrujando. Um dos braços já tinha quebrado. Quanto tempo mais até a estrutura toda desmoronar? E quando isso acontecesse, a coisa ia ficar livre, mesmo sem ninguém tirar os papéis? Sebastião passou os dias seguintes tentando pensar numa solução. Ele não podia simplesmente ir embora, vender a terra. Isso só ia passar o problema para outra pessoa. E ele não podia destruir o espantalho, porque isso ia libertar a coisa. Mas também não podia deixar ele lá, se deteriorando até cair sozinho. Foi quando teve a ideia. Se o problema era a deterioração, ele podia reforçar. Podia consertar o espantalho, substituir as partes que estavam ruins, manter a estrutura de pé, assim a prisão ia continuar funcionando. Ele foi até a cidade, comprou madeira boa, arame novo, pano resistente. Voltou para casa com os materiais e passou a noite preparando tudo.
No dia seguinte, bem cedo, foi até a várzea. O espantalho continuava lá, torto e quebrado. Sebastião começou o trabalho. Primeiro amarrou a estrutura com um arame novo, reforçando as juntas. Depois, substituiu as tábuas que estavam mais podres, pregando madeira nova. Costurou pedaços de pano nas roupas, remendando os buracos. Fez um braço novo para substituir o que tinha quebrado. Enquanto trabalhava, ele ouvia a voz na cabeça, sussurros constantes, tentando distraí-lo, tentando convencê-lo a parar. Por que você faz isso? Deixa eu sair. Eu não fiz nada de mal. Eu só quero ir embora. Sebastião ignorou. Continuou trabalhando, suando sob o sol, até que finalmente terminou. O espantalho agora estava firme, reforçado, com material novo. Ia durar muitos anos mais. Ele recuou, admirando o trabalho. E então notou que os sussurros tinham parado. A voz na cabeça tinha se calado. O espantalho ficou ali, imóvel, só um objeto inanimado de novo. Sebastião voltou para casa aliviado. Talvez tivesse resolvido o problema. Talvez reforçar a prisão tivesse enfraquecido a coisa lá dentro. Tivesse deixado ela quieta de novo. Os dias passaram sem incidentes. Sebastião voltou à rotina normal, cuidando da roça, dos animais. Ele visitava a várzea regularmente, sempre verificando o espantalho, sempre se certificando que estava tudo em ordem. E estava. O espantalho continuava firme, sem sinais de deterioração, mas tinha algo diferente. Sebastião notou que nada crescia num círculo de uns 2 metros ao redor do espantalho. A terra ali estava sempre seca, rachada, mesmo quando chovia. E nenhum animal se aproximava, nem passarinho, nem inseto, nada. Era como se tivesse uma barreira invisível ali. E às vezes, bem de noite, quando tudo estava quieto, Sebastião ouvia. Era um som baixo, quase imperceptível, vindo da direção da várzea. Parecia gemido, parecia lamento. Era a coisa presa no espantalho, chorando sua prisão eterna. Sebastião aprendeu a ignorar. Aprendeu que algumas coisas eram maiores que ele, mais antigas, mais perigosas. E que, às vezes, a única coisa que uma pessoa podia fazer era manter essas coisas contidas, manter elas longe do mundo. Passaram-se meses, e Sebastião começou a perceber outros sinais estranhos. Às vezes, quando ele ia até a várzea de manhã cedo, encontrava pegadas ao redor do espantalho. Não eram pegadas humanas nem de animal conhecido. Eram marcas rasas, como se algo tivesse circulado o espantalho durante a noite, estudando, testando os limites da prisão. Uma vez, ele encontrou um passarinho morto bem na borda daquele círculo de terra seca. O bicho estava intacto, sem marcas de ferimento, mas os olhos estavam brancos, opacos, como se tivessem sido sugados de dentro. Sebastião enterrou o passarinho longe dali e benzeu o lugar, mesmo não sendo homem muito religioso. Foi quando ele decidiu procurar mais informações. Se a família do antigo dono tinha guardado aquele segredo por gerações, talvez tivesse mais coisas escritas, mais detalhes sobre o que exatamente estava preso naquele espantalho. Ele ligou de novo para o número e dessa vez conseguiu falar mais com a filha de seu Joanico. A mulher, que se chamava Benedita, contou que o pai dela tinha deixado uns cadernos velhos guardados no sótão. Eram anotações do bisavô, do avô, documentos que passavam de pai para filho junto com a terra. Ela nunca tinha lido direito, mas depois da ligação de Sebastião, tinha ido procurar. Tem coisas muito estranhas escritas aqui, seu Sebastião. Ela disse no telefone, a voz hesitante. Meu bisavô escreveu que a coisa presa no espantalho não é daqui. Não é do nosso mundo. Ele chamava ela de o visitante. Dizia que ela tinha vindo de um lugar muito distante, de um lugar onde as leis da natureza são diferentes. E como ela veio parar aqui? Segundo o que está escrito, ela apareceu na várzea uma noite, faz mais de 100 anos. Simplesmente apareceu, como se tivesse caído do céu. E começou a matar.
Matava gente, matava bicho, qualquer coisa viva que passasse por perto. Sugava a vida deles, deixava só as carcaças vazias. Sebastião sentiu um arrepio. E seu bisavô conseguiu prender ela como? Ele procurou ajuda de um curandeiro que morava na região, um homem que conhecia magias antigas. Juntos, eles fizeram o ritual. Usaram uma caveira de alguém que tinha sido morto pela criatura, prenderam ela com símbolos escritos em sangue de galo preto e construíram o espantalho ao redor. O curandeiro disse que enquanto a estrutura ficasse de pé e os símbolos intactos, a coisa ia ficar presa. Mas ela está tentando sair, Sebastião disse. Ela falou comigo, tentou me convencer a tirar os papéis. Benedita ficou em silêncio por um momento. Isso é ruim, seu Sebastião. Muito ruim. Significa que ela está ficando mais forte. O meu pai sempre disse que a coisa se alimentava de qualquer energia vital que passasse perto. Por isso, nada cresce ao redor do espantalho. Por isso, os bichos evitam o lugar. Ela está sugando tudo, tentando juntar força para quebrar a prisão. E o que eu faço? Tem um ritual aqui descrito, um jeito de reforçar os símbolos, de renovar o poder que prende ela. Mas é perigoso. Requer que você se aproxime muito do espantalho, que você toque os papéis enquanto recita palavras específicas. E enquanto faz isso, a coisa vai tentar entrar na sua mente, vai tentar te dominar para fazer você destruir os símbolos em vez de renová-los. Sebastião engoliu seco, mas ele sabia que não tinha escolha. Se não fizesse nada, a coisa eventualmente ia ficar forte o suficiente para se libertar. E então, ele nem queria imaginar o que ia acontecer. Benedita leu o ritual para ele pelo telefone, e Sebastião anotou tudo cuidadosamente. Eram palavras estranhas, numa língua que ele não reconhecia, e instruções específicas sobre como tocar cada papel na ordem certa. Ele ia precisar de mais sangue de galo preto, de ervas específicas e de coragem, muita coragem. No dia seguinte, Sebastião fez os preparativos. Conseguiu um galo preto com um vizinho, colheu as ervas que o ritual pedia, preparou tudo conforme as instruções. Quando o sol começou a se pôr, ele caminhou até a várzea, carregando uma cesta com os materiais. O espantalho estava lá, como sempre, mas Sebastião podia sentir algo diferente no ar. Tinha uma tensão, uma expectativa, como se a coisa soubesse o que ele ia tentar fazer. Os últimos raios de sol faziam sombras longas pela várzea e o espantalho parecia maior, mais ameaçador do que nunca. Sebastião se aproximou devagar, colocou a cesta no chão e começou a preparar. Acendeu as ervas, deixando a fumaça subir em espirais. Sacrificou o galo rapidamente, recolhendo o sangue numa tigela. E então, com mãos tremendo, tirou o saco de pano da cabeça do espantalho. A caveira estava lá, os papéis amarelados ainda presos com os pregos enferrujados. Mas agora Sebastião podia ver que alguns dos símbolos tinham desbotado, que a tinta de sangue tinha sumido em alguns lugares. A prisão realmente estava enfraquecendo. Ele molhou os dedos no sangue fresco do galo e começou a retraçar os símbolos, seguindo as instruções que tinha anotado. Enquanto fazia isso, começou a recitar as palavras do ritual, pronunciando com cuidado cada sílaba estranha. Foi quando a voz veio. Não era um sussurro dessa vez. Era um grito dentro da cabeça dele, um som estridente que fez Sebastião cambalear. Ele viu imagens, memórias que não eram dele. Viu um céu de cor errada, com estrelas em posições impossíveis. Viu formas que não deviam existir, geometrias que machucavam os olhos só de olhar. Viu a coisa, a verdadeira forma dela, e quase enlouqueceu só de ver. "Para!" A voz gritou na mente dele. "Você não sabe o que está fazendo. Eu só quero voltar. Voltar para casar." Sebastião continuou traçando os símbolos, mesmo com as mãos tremendo violentamente.
A dor na cabeça era insuportável, como se algo tivesse tentando abrir o crânio dele de dentro para fora. Mas ele não parou. Continuou recitando, continuou pintando, continuou o ritual. Sebastião, a voz berrou, eu vou te destruir, vou sugar tudo de você, vou... E de repente, silêncio. Sebastião tinha terminado o último símbolo, tinha pronunciado a última palavra. Ele caiu de joelhos, exausto, suando apesar do frio da noite que tinha chegado. A dor na cabeça começou a diminuir, lentamente. Ele olhou para os papéis na caveira. Os símbolos agora brilhavam de leve, com uma luz vermelha fraca que pulsava como um coração. A prisão tinha sido renovada, fortalecida. A coisa ia ficar presa por mais tempo. Sebastião colocou o saco de pano de volta na caveira e se afastou. Juntou seus materiais e voltou para casa cambaleando, cada passo sendo um esforço. Quando chegou, tomou banho, comeu alguma coisa e dormiu por 12 horas seguidas. Nos dias que se seguiram, ele percebeu a diferença. O círculo de terra morta ao redor do espantalho tinha diminuído. Alguns brotos verdes começaram a aparecer onde antes nada crescia. Os pássaros voltaram a cantar na várzea, mantendo distância do espantalho, mas não fugindo em pânico como antes. A coisa tinha sido enfraquecida pelo ritual. Ia levar tempo até ela juntar força de novo, até tentar novamente se comunicar, tentar de novo escapar. Mas, eventualmente, ela ia tentar. Ela sempre ia tentar. Sebastião entendeu então que isso ia ser sua vida dali para frente. A cada alguns anos, ele ia precisar repetir o ritual, renovar os símbolos, manter a prisão forte. Era um fardo, uma responsabilidade que ele não tinha pedido, mas que agora carregava. Ele ficou velho cuidando daquele espantalho. Passou a vida inteira verificando, consertando, reforçando. Virou uma rotina, uma missão. E quando sentiu que a morte estava chegando para ele, quando o corpo começou a fraquejar e as forças a faltar, Sebastião chamou os filhos. Eles vieram, preocupados com o pai. Sebastião contou tudo, mostrou o espantalho, explicou sobre a caveira e os papéis, sobre a coisa presa ali. Ensinou o ritual, fez eles repetirem as palavras até decorarem, explicou cada passo com detalhes. No começo, os filhos acharam que ele estava ficando senil, que a idade tinha afetado a cabeça dele. Mas quando foram até a várzea, quando viram aquele círculo de terra morta ao redor do espantalho, quando sentiram aquele frio estranho que emanava dali, eles entenderam. Vocês precisam cuidar dele. Sebastião disse a voz fraca. Precisam manter ele de pé, sempre. Não podem deixar deteriorar. Não podem deixar cair. E a cada 5 anos precisam fazer o ritual que eu ensinei. Prometem? Os filhos prometeram. E mantiveram a promessa. Quando Sebastião morreu, eles assumiram a responsabilidade. Revezavam nas visitas à propriedade, sempre verificando o espantalho, sempre fazendo os consertos necessários. E quando chegava o tempo, faziam o ritual, renovando os símbolos que mantinham a coisa presa. O filho mais velho, Carlos, foi quem mais levou a sério. Ele estudou os cadernos antigos que Benedita tinha mandado, aprendeu tudo que podia sobre a criatura e a prisão. E descobriu coisas que nem Sebastião sabia. Descobriu, por exemplo, que o espantalho não era a primeira prisão. Antes dele, tinha havido outras tentativas. A criatura tinha sido presa em várias formas diferentes ao longo dos séculos, cada vez que conseguia escapar de algum jeito. Tinha sido presa numa pedra, numa árvore, num poço, mas sempre, eventualmente, conseguia se libertar. O espantalho era apenas a prisão mais recente, e como todas as outras, eventualmente ia falhar. Não importava quantas vezes renovassem os símbolos, não importava quanto cuidado tivessem. A coisa era antiga demais. Poderosa demais. Mais cedo ou mais tarde, ia encontrar um jeito de sair. Carlos guardou essa informação para si mesmo. Não contou para os irmãos, não quis preocupá-los, mas ele sabia.
e passou a estudar, a pesquisar, procurando um jeito de destruir a criatura de vez ou de mandá-la de volta para o lugar de onde veio. Ele nunca encontrou a resposta. E quando morreu, passou a responsabilidade para os próprios filhos, junto com os cadernos e as anotações. E assim continua até hoje. O espantalho ainda está lá, na várzea, sempre vigiado, sempre mantido. Uma prisão secular para algo que não pode ser libertado. Uma sentinela silenciosa guardando um segredo terrível. E enquanto o espantalho continuar de pé, enquanto alguém continuar cuidando dele, renovando os símbolos, mantendo a vigília, o mundo está seguro. Mas ai de nós se um dia a linhagem se romper. Ai de nós se não houver mais ninguém para fazer o ritual, para renovar os símbolos. Porque então a coisa vai sair. E quando sair, vai estar faminta. Faminta de toda a vida que ficou sem sugar durante os anos de prisão. E ninguém sabe o que vai acontecer depois. Ninguém quer saber. Então o espantalho continua ali, parado, silencioso, sorrindo aquele sorriso costurado, guardando seu segredo, mantendo sua prisão. Para sempre. Ou até o dia em que alguém falhar, até o dia em que a vigilância se romper, e então vamos todos descobrir o que acontece quando algo de outro mundo, algo que não deveria existir aqui, finalmente fica livre. E que Deus tenha piedade de nossas almas quando esse dia chegar.